Bom, pessoal, vamos dar início então à nossa oficina, né? Bom dia a todos e a todas, né? Sejam bem-vindos aí à segunda oficina do Plano Municipal de Saneamento Básico de Botucatu. Primeiramente, meu nome é Ellen e eu faço parte da equipe técnica aí do consórcio Cobrap-Mi, né? Que está responsável pelo processo de revisão do plano. Eu gostaria de agradecer, né, imensamente a participação de todos, a disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente hoje nesse evento, né? E dizer que esse evento hoje terá um caráter mais participativo, né? Que seja mais um bate-papo mesmo, que possamos esclarecer as dúvidas aí e validar o produto para a próxima etapa, né? Antes da gente continuar, eu queria passar para vocês aqui as funções dos recursos da plataforma. Bom, aí no canto superior direito de vocês, a gente tem esses ícones, né? Que tem esse balãozinho aí, que é do chat, né? Para que vocês possam encaminhar para a gente aí perguntas, dúvidas, algumas contribuições que vocês possam ter aí ao longo da oficina. Ao lado a gente tem o levante a mão, né? Para que vocês, na hora que tiverem dúvida ou queiram contribuir, é só clicar aí que a gente convida vocês, né? A palavra. A gente tem aí a câmera também ao lado, a gente pede para que vocês mantenham a câmera ligada para que a gente possa ter um maior dinamismo e uma maior interação ao longo da nossa oficina, né? A gente tem aí ao lado o microfone. A gente só pede para que vocês mantenham ele desligado ao longo aí no decorrer aí da oficina para que não dê interferência, para que não dê microfonia, tá, pessoal? Bom, então qual que é a ideia aqui hoje, né? Apresentar o prognóstico, as principais soluções propostas aí para o serviço de saneamento básico do município, né? E abrir espaço para que vocês possam contribuir aí com a gente. Esse documento, ele foi enviado para o GEL, né? Que é o grupo executivo local aí do município, né? Vocês já tiveram acesso a ele. E assim, a gente sabe que é um documento bem extenso, né? Então a gente vai fazer uma síntese dele aqui hoje para vocês. Né? Então, qual que vai ser a dinâmica? A gente vai ter alguns momentos aí. O primeiro momento vai ser a apresentação das ações institucionais, né? E depois a gente vai apresentar os eixos. E entre essas apresentações, entre esses momentos, a gente vai abrir para que vocês possam contribuir aí, né? Através de dúvidas, contribuições, que vocês puderem nos auxiliar aí nesse processo. Bom, e eu queria pedir para que vocês encaminhem para a gente aí no chat o nome de vocês, caso vocês sintam à vontade também, encaminhem o e-mail, o telefone, né, para que a gente possa registrar aqui e manter vocês informados das próximas etapas aí dessa revisão do plano. E antes da gente dar continuidade aqui, né, vamos fazer uma rápida rodada de apresentações. Como eu disse, meu nome é Ellen, eu faço parte aqui da equipe técnica, né, de mobilização social do consórcio Cobrap-Mi. Eu gostaria de convidar agora a Marina para se apresentar. Bom dia, pessoal. Então, eu sou a Marina, também estou aqui representando o consórcio Cobrap-Mir, né, equipe responsável pela elaboração aí dos 29 planos de saneamento, né, pelo Cerizo. Hoje, em específico, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre Botucatu. Estamos à disposição, esperamos que seja proveitosa essa oportunidade para todos. Obrigada, Marina. Nara? Bom dia, pessoal. Eu sou a Nara, também faço parte da equipe do consórcio Cobrap-Mi e atuei aí na revisão desse plano e sigo aqui à disposição para tirar alguma dúvida, trazer aqui o que a gente tem desenvolvido até agora. Obrigada. Obrigada, Nara. Seu microfone está um pouquinho baixo, tá? Mas deu para entender, só para te avisar que ele está um pouquinho baixo. Obrigada, Ellen. Nada, vou passar para a Fernanda agora. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fernanda, eu também faço parte da equipe técnica do consórcio Cobrap-Mir. Vou estar aí apresentando essa fase aí da revisão e me coloco à disposição para qualquer dúvida e qualquer questão aí que surgir. Espero que seja bem proveitoso e agradeço aí a presença de todos. Gostaria de convidar o Sérgio. Oi, bom dia a todos. Sérgio Monção, aqui da Sabesp, da Superintendência aqui de Botucatu. Estamos aqui para a disposição para auxiliar nos trabalhos. Obrigada, Sérgio, pela participação. Sandro? Bom dia a todos. Sandro, da divisão Botucatu. Também estou à disposição aí de vocês no que for necessário. Bom trabalho para vocês.
Obrigada. Belity, Caroline? Isso mesmo, bom dia a todos. Prazer, meu nome é Belity, trabalho aqui na Secretaria do Verde juntamente com o Felipe. Obrigada, Belity, pela participação. Vou convidar agora o Felipe. Bom dia a todos. Agradecer muito aí o pessoal do Ceris, o pessoal da Cobrap por ter e poder proporcionar aos municípios esse plano tão importante. E espero aí que a gente tenha uma boa reunião e possa caminhar com esse plano que de fato pode dar bons nortes para os municípios. Agradecer a todos vocês. Obrigada, Felipe. A gente tem o Euclides também, né, que ele está sem microfone, ele registrou presença aqui no chat, né, que ele é agrônomo aí, deixou os contatos. Caso você queira acrescentar mais alguma informação, pode ficar à vontade, viu, Euclides, aí pelo chat. Bom, pessoal, a ideia, como eu disse, né, hoje aqui é esse bate-papo mesmo, e que vocês nos auxiliem aí no decorrer do processo. Agora a gente vai dar início aí à apresentação, eu gostaria de convidar a Marina. Bom, acho que continuou compartilhado aí, né, Ellen? A gente não desligou o compartilhamento, só conferindo. Continua assim, Marina. Então, como a gente já falou aí com vocês, a gente está aqui representando o consórcio Cobrap-MIR, responsável, né, pela revisão dos planos municipais de saneamento de 29 municípios da unidade, né, hidrográfica aí, número 10. E essa oficina, ela é a segunda oficina e ela vai tratar da parte de prognóstico, programas, projetos e ações, recuperando, né, alguns dados gerais, né. O contratante é o Cerizo, né, o Consórcio de Estudos, Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê, que contratou um consórcio de empresas formadas pela Cobrap-MIR. O contrato, né, ele foi assinado em 31 de julho de 2020, teve início com a ordem de serviço em 13 de agosto de 2020, e um valor aí aproximado, né, de 2.100.000. Para que a gente entenda, né, aqui a nossa área de abrangência dessa revisão do Plano Municipal de Saneamento dos 29 municípios, todos eles integrantes da unidade hidrográfica número 10, essa unidade que está em destaque, né, ali no meio, unidade Tietê-Sorocaba, do qual o município de Botucatu, né, está parcialmente inserido. A gente vê claramente ali pelo desenho, né, que ele tem parte do seu território dentro e parte do território já dentro da unidade ali 17 do Paranapanema. Também aqui, né, para organizar e para quem está chegando, de repente, entender o processo de revisão desses planos municipais de saneamento, lá, como eu falei, desde 2020 a gente vem trabalhando com os municípios. A gente começou por um planejamento desse processo de revisão, definição de metodologia, como que aconteceriam os processos, as revisões, formação do grupo executivo local. Aí a gente também elaborou um plano de comunicação e mobilização social, que teve que, nos primeiros momentos, né, tratar de como faríamos ainda com questões de pandemia, e hoje em dia manteve-se aí, né, a ferramenta online como uma possibilidade de comunicação e mobilização importante. O diagnóstico técnico participativo, que é o retrato, né, do município, como que ele tem, quais os serviços e como é que ele executa, gere e oferece para a população todos os seus serviços. Foi uma etapa aí elaborada, né, ainda então 2020, 2021, foi apresentado para vocês, e no ano de 2022 a gente trabalhou esses outros 3 produtos que a gente vai apresentar aqui hoje, que é o produto 4, 5 e 6, que formam juntos, né, esse prognóstico, esse plano de ações, que é um olhar para o futuro, para o entendimento das demandas aí,
e o que pode ser feito. Depois dessa oficina, a gente vai caminhar para a finalização desse processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, com a apresentação da versão preliminar, que vai para uma consulta pública, para uma audiência pública, e aí, finalmente, a gente tem, né, a versão final do Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, a gente já está nessa reta final aí, nos próximos meses, mas entendendo, né, o que é esse Plano Municipal de Saneamento Básico, ele é uma ferramenta de planejamento estratégico para pensar projetos e serviços necessários e como que os investimentos devem ser feitos dentro do setor de saneamento. Não é um projeto executivo, né, então a gente não está tratando de uma obra especificamente ou de um local de atuação específico, mas de pensar, né, critérios, parâmetros, metas e ações. E esse prognóstico, então, ele se baseia, né, na evolução a partir das condições atuais, que é o retrato que a gente fez no produto anterior de diagnóstico, e nas projeções de demanda, apontando, né, ou partindo aí, né, da identificação das principais deficiências e carências e como é que os programas e ações podem ser orientados, então, ao longo dos próximos 20 anos, para os 4 eixos de saneamento básico. Então, a gente trabalhou abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e também a drenagem urbana e manejo de água de chuvas. Essa segunda oficina, né, ela vai confirmar essas informações, mostrando para vocês, né, essa lógica das lacunas, das deficiências, das carências e como é que isso foi acompanhado dentro das proposições. E aí verificar, então, né, contribuições que ainda possam arredondar o que está sendo colocado. Em termos de legislação geral, a gente traz aqui uma recuperação, só para falar que a gente também elabora o Plano Municipal de Saneamento, ou a revisão do Plano Municipal de Saneamento, porque os municípios aí já tinham uma primeira versão elaborada em 2014, baseado nas leis federais, né, na Lei de Saneamento Básico, que é 11.445, de 2007, e no marco regulatório, que é a Lei 14.026, de 2020, e aí, dentro dessas leis, a gente tem as principais diretrizes e definições do saneamento, no que se refere aos 4 eixos, como falado, né, água, esgoto, a gestão de resíduos e também a gestão das águas de chuva. Lembrando que os resíduos sólidos, né, tem a questão da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é uma lei, né, de 2010, que é a Lei 12.305, e todas essas questões, né, colocam aí a obrigação do município de elaborar ou de manter atualizado esse Plano Municipal de Saneamento Básico. Um destaque importante que a gente traz é o Programa de Saneamento Brasil Rural, que é desenvolvido, né, aí pela FUNASA, em parceria com outras instituições, e é criado, né, a partir de uma portaria em 2019, que também traz as orientações para essa área rural ou para as áreas isoladas de como tratar esses serviços de saneamento. E um lembrete aí do marco regulatório também, né, da Lei 14.026, é que os planos municipais de saneamento básico devem ser revistos em prazos não superior a 10 anos. Então, como já existia uma primeira versão do plano de 2014, a gente está fazendo dentro desse prazo, mas já quase no limite, essa revisão das necessidades de saneamento para os municípios. Partindo agora, né, para entrar já no que a gente está trazendo de novidade dentro desse produto de prognóstico, programas e ações, além de falar dos eixos, né, foi definido um eixo institucional, né, um eixo e programas de ações institucionais, que elas são as ações mais gerais, que vão orientar, então, ou estabelecer, né, como que os objetivos e as metas podem ser alcançados ao longo desses 20 anos, definindo, né, como que essas carências podem ser supridas ou equacionadas da melhor forma, e aí, que tipo de ações, né, se encaixam dentro desse eixo que ele é transversal, né, que ele é institucional, geral.
é o eixo de desenvolvimento e a promoção de atividades de educação sanitária, a parte de regularização de novos loteamentos, para que já tenham, né, ou promovam o acesso aos serviços de saneamento, a parte também de formação e capacitação de saneamento, né, para os profissionais da educação e de saúde, a instituição da própria Política Municipal de Saneamento Básico, do Conselho Municipal de Saneamento Básico. Então, um passo importante para além da revisão do Plano Municipal é ter essa Política Municipal de Saneamento Básico e o Conselho atuante. A revisão do plano, então vamos trazer a proposição, prazo para a revisão desse plano, para que ele seja acompanhado, a partir, inclusive, da implantação de um sistema de informações municipais aí de saneamento básico. Então, essas ações aqui, elas se encaixam nessa forma, né, transversal, elas não se referem a um dos eixos específicos, mas na funcionalidade do saneamento básico como um todo. A partir de agora, a gente começa, né, a conversar por eixo temático, então, primeiro água, esgoto, resíduos sólidos e, por último, a drenagem, onde a gente vai passando e, ao final de cada bloco, também vendo se ficou alguma dúvida. Se até aqui estiver tranquilo, a gente passa já para esse bloco sobre abastecimento de água. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode conversar já nesse momento. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? A gente pode prosseguir. Não, acho que podemos prosseguir, então. Tá, joia. Então, gente, eu vou dar prosseguimento aqui na apresentação. Agora eu vou apresentar o prognóstico do Sistema de Abastecimento de Água de Botucatu. A primeiro momento, a gente traz esse mapa que a gente pode ver aí, o território de Botucatu. Ele está dividido principalmente, né, em 3 áreas, de acordo com os setores censitários do IBGE. Ele é dividido em área urbana isolada e área rural isolada, sendo que essa área rural isolada ela vai ter uma parte atendida por sistema coletivo de abastecimento de água, no caso de responsabilidade da Sabesp, e a outra parte atendida por sistemas individuais, né? E, além disso, a gente vê o contorno dessas áreas. O contorno em verde escuro são as áreas dentro do contrato de prestação de serviço com a Sabesp, e as áreas em contorno amarelo são áreas sem atendimento fora do contrato. E aí são áreas, né, que vão ter que optar por essas soluções individuais. Além disso, cabe ressaltar que esse mapa a gente fez tendo como base, né, o zoneamento do município e as áreas de abrangência aí da Sabesp. Pode passar, por gentileza. E para a gente estipular as metas de cobertura, na verdade, a gente utilizou como referência, né, a Lei Federal 14.026 e o Plan SAB para as áreas urbanas. E aí o percentual de atendimento, a meta é de 100%, e a gente pode ver que o município já está dentro dessa meta, com o dado atual de 100% de atendimento. E para o sistema das áreas rurais, a gente utilizou o PSBR, onde o dado atual é de 71% de atendimento, e a meta é atingir 100% até 2038. Então, a gente utilizou aí essas ações e também um incremento gradual ao longo dos anos para a gente conseguir atingir essa meta aí de acordo com o PSBR. Para contextualizar de uma forma geral, a gente trouxe aqui também os indicadores de qualidade dos serviços, alguns deles, né? O primeiro é o índice de desconformidade aos padrões de potabilidade. O dado atual do município é de 0,22, e a meta para 2033 é de até 5% das amostras. Então, está dentro aí, né, do valor limite, que é até 5%. O índice de regularidade, que ele representa a intermitência do fornecimento de água por um período determinado de tempo. A gente não tem esse dado, mas a gente sabe, né, que a meta é de 21,6% em 2033. Infelizmente, a gente não tem esse dado atual para o município. O índice de hidrometração, que ele indica a quantidade de ligações de água medidas em relação ao total de ligações de água, ele é 100% para Botucatu, e a meta para 2033 é 100%, então a gente considerou
esse valor, né, esse percentual constante ao longo do horizonte de planejamento, e o índice de perdas na distribuição de água, que o dado atual é de 36% e a meta é de 29% em 2033. Então, a gente propôs aí soluções de forma a atingir essa meta aí em 2033. E algumas premissas, né, para essas soluções, como eu havia falado, na área urbana, tanto a área urbana quanto a área urbana isolada, 100% do déficit ele vai ser suprido com as soluções coletivas de abastecimento de água. Já para a área rural, no caso de Botucatu, é a zona rural isolada, a gente considera um crescimento gradual até o atendimento de 100% da área de cobertura da Sabesp, e o déficit ele vai ser suprido com soluções individuais. Pode passar, por gentileza. E para o cálculo da demanda dos serviços, foram considerados alguns pontos, como as metas de cobertura por sistemas coletivos e individuais, a projeção populacional aí ao longo desses 20 anos de horizonte de planejamento, o consumo médio per capita de água, o índice de perda de água e as capacidades de produção, tratamento e reservação que existem atualmente no município. Pode passar, por favor. E aí, dentro disso tudo, a gente trouxe os valores de demanda para 2021, que é o ano final, né, do horizonte de planejamento, tanto para a área urbana, urbana isolada e rural isolada. A gente pode ver aí que para a área urbana há um déficit de produção de por volta de 134 litros por segundo. Já no outorgado, há um saldo positivo de 13 litros por segundo. No tratamento, também há déficit por volta de 69 litros. E na reservação, há um saldo positivo aí de 2.000 metros cúbicos, 2.900. Para a área urbana isolada, dá para ver, né, que ele é todo deficitário aí, né, em 2041, estimando aí que devem ser incrementados tanto na produção quanto nas outorgas, na capacidade de tratamento e na reservação, e também no rural isolado há um pequeno déficit aí, em 2041 por volta de 1,14, e na reservação por volta de 33 metros cúbicos. A gente pode ver que na reservação há um saldo positivo na área urbana e talvez contemple aí, né, esses déficits nas outras regiões. Pode passar, por gentileza. Agora, falando das soluções individuais do rural isolado, né, que é o caso aí que a gente considera a implementação dessas soluções, o déficit de atendimento por soluções adequadas é de 1.194 domicílios e por instalações hidrossanitárias por volta de 222 domicílios aí em 2041. Pode passar, por favor. E dentro desse cenário, a gente observou algumas carências, como a questão, né, da capacidade outorgada de captação e de tratamento que não são suficientes para o atendimento das demandas até 2041, e também a necessidade de apoio para a implantação de soluções individuais adequadas para a população das áreas rurais, onde o sistema coletivo ele não se apresenta viável. E dentro desse cenário, a gente propôs algumas ações, aqui no slide a gente traz algumas dessas ações, mas aí no produto, né, vocês podem conferir o maior detalhamento de responsabilidades e a descrição dessas ações. Então, vou falar um pouquinho sobre algumas, como a ampliação do atendimento por sistemas de abastecimento de água e da capacidade de produção, captação e tratamento, a melhoria no controle de perdas na distribuição, né, no sistema de abastecimento de água, a distribuição de kits para tratamento de água e capacitação técnica dos usuários de soluções individuais, aí a gente está falando da área rural do município, a manutenção dos sistemas coletivos de abastecimento de água e a educação ambiental para o consumo consciente de água aí em torno de todo o município. Pode passar. E aí, agora entrando na parte de investimentos, né, a gente dividiu em dois cenários, né, duas medidas, as medidas estruturais e as medidas estruturantes. As estruturais, entre 2022 e 2033, elas giram em torno de 217 milhões, o investimento para essas medidas, e no segundo período, entre 2034 e 2041, em torno de 121 milhões. Agora, as medidas estruturantes. O que são essas medidas? São ações voltadas
ao desenvolvimento institucional, à implementação de mecanismos, desculpa, gente, de participação e controle social e a qualificação dos atores envolvidos, e elas giram em torno de 4 milhões entre 2022 e 2033 e 2 milhões entre 2034 e 2041. Pode passar agora que a gente vai ver alguns gráficos. O primeiro gráfico, a gente fala sobre a produção de água. A gente pode ver aí que o investimento maior é em expansão, eles estão concentrados no primeiro período. O segundo gráfico à direita é sobre as redes de distribuição e ligações. Os investimentos também eles estão concentrados no primeiro período. E eles estão bem divididos aí entre expansão e reposição das estruturas. E, por fim, aí o gráfico de baixo é sobre os reservatórios, que dizem respeito apenas sobre a reposição desses reservatórios. E, por fim, a gente fala agora sobre investimentos de soluções individuais. Entre 2022 e 2033, giram em torno de 6 milhões e 700 mil. No segundo período, por volta de 3 milhões. A gente pode ver aí, né, esses valores variando uma pequena parcela, né, uma pequena porcentagem entre 2023 e 2038. Já a partir de 2039, esses valores caem bastante, né, então eles se mantêm constante aí no período intermediário do nosso planejamento. Pode passar. E aí, eu apresentei de forma breve, né, mas eu coloco aí para quem quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, e também vocês podem conferir, né, na íntegra o produto aí que a Ellen já encaminhou. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fernanda. Agora a gente abre espaço para que vocês possam esclarecer as dúvidas. Podem ficar à vontade. Euclides está digitando aqui uma questão, né, no chat. Deixa eu só fechar a porta aqui. Só algumas observações, a gente vai passar até, acho que dentro do prazo é para vocês, né, fazer a consulta pública, né, passar as contribuições, mas assim, de forma geral, tanto aí para água quanto para esgoto, que você vai falar na sequência, na questão de atendimento, dos sistemas coletivos, a necessidade de adensamento mínimo, né, para viabilizar o sistema coletivo, bem como regularização imobiliária, né, obrigação de terceiros, né, tem que ser tudo observado. A questão aí de ampliação de captação de água, né, existe de fato essa demanda, e tem obra andando aí, que é a barragem aqui do Rio Pardo, que está, né, Sandro, estamos aí caminhando para o final aí da implantação, que vai estar resolvendo o problema do município aí pelas próximas décadas, né? Mas, de toda forma, a gente vai encaminhar depois a contribuição, espero que dentro do prazo aí factível para vocês considerarem no produto que vai para a consulta pública, tá? Obrigado. Obrigada, Sérgio, pela contribuição. Obrigada, Sérgio. Essa questão do adensamento até já veio para a gente alguns produtos, né, já revisados por vocês, então a gente está já considerando isso em algumas partes do documento, mas a gente aguarda aí essas novas questões para incluir. Obrigada. O Euclides deixou uma questão aqui, Fernanda, no chat, dizendo que o planejamento de longo prazo é sempre complicado, né? Como o plano vai fazer para corrigir essa previsão de uma população em 2023 de 155 mil, e essa semana foi divulgado que está 136.600, diferença de 14%. Na verdade, essa é uma padronização que a gente segue, né, do PMSB, que é um horizonte de planejamento que deve ser seguido. Então, realmente tem que haver essa previsão. Eu sei que é complicado, né, que existem obras que devem ser feitas aí de curto,
médio e geralmente obras são de longo prazo, né? Mas a gente tem que fazer isso de forma que possa haver esse planejamento. Então, não sei se a Marina quer fazer alguma complementação em relação a isso. Eu estou até voltando aqui para tentar identificar. Acredito que o Euclides está dizendo que a previsão está errada, né? Então, eu estou tentando. A previsão aí de 155 mil e tem a divulgação que, na verdade, é 136. Eu estou Então, tentando talvez é achar. uma correção só do plano, né? Eu estou tentando achar onde é que está essa informação, porque assim, a gente estava trabalhando com projeção a partir dos dados, né, de 2010, a gente estava sem o censo de 2020 aí, que agora que tem os resultados preliminares saindo, talvez essa correção que está sendo falada aqui, que deu uma diferença de 14%, seja a partir dessa informação. Então, a gente pode registrar que está dando essa diferença para vocês já tão grande de 14% e voltar nessa projeção, sim, para olhar com cuidado para ela aí, para ver se dá para aproximar mais da realidade. Eu vou tentar confirmar aqui onde é que está essa informação, mas já está anotado aqui. Já, Euclides, agora realmente eu entendi. Né? É uma informação meio surpreendente aqui. 14% a menos, né? O município está crescendo, você vê, né? É uma expansão enorme aí no município, tanto de região quanto... Então, é surpreendente, muito esquisito esse número, né? Realmente, a gente vai verificar isso com calma. Euclides, obrigada aí pela sua consideração. A gente vai ver, né, porque essa metodologia utilizada na projeção, ela foi utilizada para todos os municípios aí, né, que a gente está trabalhando. Então, realmente, é uma coisa a ser verificada aí, esse caso de Botucatu. Ele concluiu aqui dizendo que isso afeta o volume de recursos a serem alocados. Só um minutinho, parece que ele está escrevendo mais alguma coisa aqui. Se mais alguém quiser complementar, a gente pode ficar à vontade, viu? É só aproveitando enquanto ele escreve aí, que eu acho que tem uma questão das perdas, que ele está colocando alguma questão, mas realmente a apresentação é que a gente não trouxe a projeção de população, não, mas está no relatório, então eu que desvio lá pelo relatório, a gente vai verificar, tá anotando de qualquer jeito, tá? Que eu falei assim, gente, acho que a gente não mostrou hoje a projeção de população, não, só para que era que eu queria comparar onde é que ele tinha visto, mas realmente no relatório tem, porque a projeção de demanda é feita, né, em cima aí da estimativa de população. Tá certo, Marina. Obrigada. Obrigada, Euclides, aí pela contribuição. Mais alguém, pessoal? Ele disse que na outra oficina ele questionou o valor, né? Na época não tinha parâmetros para análise, mas se a estação de tratamento do lajeado está recebendo 218 litros por segundo, e a captação é de 650. Para onde está indo a água? Alguém gostaria de complementar do consórcio? Na realidade, sim, se a gente pegou aí, né, das informações fornecidas pela Sabesp e também, né, do SNIS, então, eu acho que a gente pode, né, e depois você pode olhar com calma aí nas planilhas, né, acredito que tem outras fontes aí, né, de captação, e elas são distribuídas entre essas estações,
talvez o pessoal da Sabesp saiba melhor aí especificamente de lajeado, mas a gente tem que olhar com calma aí as planilhas, e caso você tenha interesse, a gente pode te encaminhar aí as questões de tratamento de água. Só para ajudar aí, né? Não existe só a estação de tratamento do lajeado, né? Nós temos a estação de tratamento de Rubião Júnior também, que é o mesmo sistema de produção de água. O índice de perda é em cima do micromedido, né? Não se calcula índice de perda em cima de tratamento de esgoto. Acho que ao final também, né, Ellen, só para a gente poder esclarecer aqui ao Euclides, né, essas dúvidas que ele tem, se ele quiser passar um e-mail para a gente vai deixar o contato, pode colocar também aqui no chat, a gente pode colocar, com essas dúvidas todas que a gente pode responder pontualmente para você, como que a gente se corrigiu, se não corrigiu, se teve alguma outra informação, né, que a gente precisa às vezes checar, igual essa questão que o Sandro complementou aí, da distribuição da captação, da forma de medição, de onde vem o índice de perda. Não necessariamente é uma conta tão simples, né, que dá para fazer e explicar assim. Isso, e esse momento é justamente para isso, né, Marina? Para que a gente levante essas ideias aí, essas informações e vá lapidando o documento. Só um comentário também, referente, complementando o que o Sandro falou aí, tem 2 estações na cidade, né? E também a questão das perdas, a água que é utilizada, ela não é 100% que vai para o esgoto, né? Ela é consumida pelos processos de produção, ela evapora, ela é usada para regar jardim, então ela não vai para o esgoto, tem um coeficiente de retorno, o que a literatura já prevê, né? E é o que acontece na prática também. Então, isso pode variar, depende do usuário, né? O usuário tem maior ou menor coeficiente de retorno. No geral das residências, é considerado 80% dessa água que é consumida, né? Essa água, 20% já se perde. Isso é a literatura que já diz, né? Ela se perde por evaporação, por rega, por consumo, enfim. E tem grandes consumidores, né, que utilizam se utiliza essa água no processo de produção, esse coeficiente é maior ainda, entendeu? Então tem outras questões que aí para explicar aqui realmente é o que vocês comentaram, né? Precisava detalhar mais como que é a conta de perdas, né? A conta de perdas considera-se os vazamentos, né, ou perdas intrínsecas ao sistema. É isso que, bem resumidamente, ela vai refletir esse número aí. Tá joia, Rafael. Obrigada pela complementação, né? Vamos aproveitar o gancho aqui e dar seguimento, então, para esgotamento, né? E aí, se as dúvidas persistirem, a gente vai conversando ao longo aí da oficina. Então, tá joia. Eu vou dar continuidade aqui. Vou apresentar agora o eixo de esgotamento sanitário. A gente trouxe também o gráfico. Pode passar, por favor, Marina. Sobre a situação do esgotamento sanitário no município. A coloração, né, a mesma de água. Aqui a gente só traz uma diferença, né, que são algumas áreas que estão fora do contrato, que são as áreas circuladas em amarelo, e também algumas áreas sem atendimento dentro do contrato, que são algumas pequenas áreas que a gente pode ver com contorno vermelho aí no mapa. Pode passar, por favor, Marina. Dentro das metas de atendimento, considerando aí a Lei 14.026 e o Plan SAB, o percentual de atendimento urbano, o dado atual do município é 100% e a meta é de 90% em 2033. Então, o município já atingiu essa meta. E para a área rural, a gente utiliza o PSBR como referência. O indicador atual do município é 47%. E a meta para 2038 é 95%. Então, aí nesse produto a gente propõe ações
e, né, medidas para que a gente possa atingir essa meta aí em 2038. Pode passar, por favor. Dentro das premissas, para a distribuição das soluções de esgotamento sanitário para a área urbana, 100% do déficit será suprido com soluções coletivas, e para a área rural isolada, que é essa última linha, a gente considera o crescimento gradual até o atendimento de 100% da área de cobertura, e o déficit será suprido com soluções individuais. Pode passar. E para o cálculo dessas demandas, a gente considerou as metas de atendimento, a projeção populacional, a vazão média de esgotos produzida, a vazão de infiltração e a extensão da rede, a capacidade de coleta e o tratamento das ETs, né, que existem no município de Botucatu. Dentro disso, a gente calculou a demanda pelos serviços de esgotamento sanitário, aqui a gente traz os valores para 2041, para a área urbana, há um déficit por rede coletora, extensão de rede e capacidade de tratamento, há um saldo positivo na capacidade de tratamento, de 89,46 litros por segundo. Já para a área urbana isolada, também há um déficit por rede coletora e extensão de rede, aí, no caso da extensão de rede, por volta de 20 quilômetros, e um déficit na capacidade de tratamento, por volta de 6,92 litros por segundo aí na área urbana isolada, e na área rural isolada também há pequenos déficits aí, por volta de 0,2 e 0,36 no caso da extensão de rede. Pode passar. E agora falando das soluções individuais, a gente viu que no final do horizonte de planejamento para a área rural isolada, há um déficit de atendimento por soluções individuais adequadas, por volta de 1.993 domicílios. Dentro disso, a gente observou como principal carência a necessidade de ajuste na rede coletora de esgotamento sanitário, e também a necessidade de ampliação do atendimento por soluções adequadas de esgotamento na área rural. Dentro disso, a gente propôs algumas ações, né, aqui a gente traz as principais, como a elaboração de estudos de viabilidade e projetos para a implantação de sistemas coletivos para as áreas rurais isoladas atendidas por sistema de abastecimento de água, ampliação do sistema de tratamento na área urbana isolada, ampliação da rede coletora de esgoto, a implantação de sistema coletivo nas áreas rurais, né, onde estão dentro aí do contrato da Sabesp, a implantação de soluções individuais e a manutenção dos sistemas coletivos de esgoto, e, por fim, a conscientização para a manutenção desses sistemas individuais de esgotamento sanitário nas áreas rurais isoladas, onde não é possível, né, o atendimento por sistemas coletivos. Dentro disso, a gente traz os investimentos para os sistemas coletivos. Primeiramente, as medidas estruturais, que são as medidas que englobam obras e intervenções físicas em infraestruturas de saneamento básico, por volta de 124 milhões entre 2022 e 2033, e 66 milhões entre 2034 e 2041. Já as medidas estruturantes, por volta de 7 milhões no primeiro período, e 3 milhões aí no segundo período, né, do horizonte. E aqui a gente traz os gráficos representando os investimentos estruturais no tratamento de esgoto. A gente pode ver que a maior parte, que é o azul claro, né, está em investimentos em reposição das estruturas. O investimento em expansão, ele está alocado aí no segundo período, que é o azul mais escuro do gráfico. E na parte de rede coletora e ligações, a maior parte dos investimentos está em expansão das estruturas, e esse investimento ele é reduzido aí de forma geral no segundo período do planejamento. Pode passar. E, por fim, falando das soluções individuais, a gente vê que entre 2022 e 2033, esses investimentos estão por volta de 4 milhões, já no segundo período, 2 milhões e 500, e eles são constantes aí ao longo do horizonte de planejamento, tendo uma pequena queda ao final do horizonte a partir de 2039.
É isso então, pessoal, eu apresentei de forma breve aí o eixo de esgotamento sanitário. Abro aí para dúvidas, comentários e contribuições. Agradeço a atenção aí de todos. Obrigada, Fernanda. Podem ficar à vontade em contribuir. Temos uma mensagem aqui do Euclides em chat. A lei permite que o resultado do tratamento de esgoto seja correspondente à classe do corpo d'água. No caso, a ET lajeada está descartando dentro do que prevê a lei. Mas se o plano não for não forem colocados alguns parâmetros de melhoria no resultado final do tratamento, estaremos condenando o Ribeirão Lavapés a ser classe 4 para a eternidade. Poderia ser previsto no plano uma melhoria gradual no resultado final do tratamento da ET lajeada? Euclides, a gente inclui aí no plano, na verdade a gente não trouxe aqui, mas a gente inclui o constante monitoramento, né, dos pontos a jusante, a montante a jusante, né, do lançamento de efluente. A Sabesp já faz isso, né, como você falou, aí está dentro dos parâmetros, mas isso é uma coisa que deve, né, ser monitorada aí ao longo dos anos para que não ocorra esse comprometimento aí dos nossos corpos d'água. Ele informou que a ET não faz um bom tratamento e a Sabesp segue a lei. Mais alguém, pessoal? Pessoal da Sabesp? O plano pode ser utilizado proativamente nesse campo. Acho que além de seguir a lei, tem tido uma evolução, não é? Assim também, né? Não faz um bom tratamento, né? Hein, Rafael? O que você pode nos dizer? Não sei, com base no que ele está falando que não faz um bom tratamento? Se a gente está seguindo a lei? Eu não entendi esse comentário aí. Vale lembrar aqui que eu vou registrar que nós somos acompanhados pela CETESB e a Agência Reguladora do Estado de São Paulo, né? Então, nós somos bastante acompanhados aí para dizer que não tem feito um bom tratamento, né? Vale lembrar aí a qualidade dos rios de Botucatu, né? Quem pode dizer se ela faz um bom tratamento ou não é a CETESB, né? Eu acredito que é a autoridade sobre nós aqui que fiscaliza a Sabesp. Ela precisa fundamentar essa colocação aí. Aí só acho que o destaque que a gente pode fazer aqui também é no sentido de que, né, as propostas aí, né, em termos de prognóstico, né, do programas e ações, como explicado lá no início, eles tomam como referência o marco regulatório, né, que estabelece ali as metas a serem cumpridas e a portaria do saneamento rural, né, então, quando a gente está falando também aí dos atendimentos, a gente se baseia nas normas e nos marcos gerais para poder sugerir essas melhorias ou não das questões, e todo esse contexto de regulação e acompanhamento, ele já funciona, ele já tem um mecanismo, né, pré-estabelecido de acompanhamento, mas que está detalhado também no plano, com essa manutenção das ações de monitoramento e acompanhamento da qualidade também. Acho que pelo que eu entendi da colocação dele é que
Se o rio é classe 4, a Sabesp vai trabalhar no limite para atender a classe 4. Não é bem assim, né? Faz o melhor atendimento possível, né? Além de cumprir a lei, sempre está melhorando. E isso é feito, né? Então, precisa, como disse o Rafael, precisa fundamentar bem essas afirmações. Até porque o plano de investimento ele é baseado naquilo que a Sabesp se propõe a fazer, né? Vamos considerar aí que, tudo bem, vamos considerar que seria um tratamento terciário, então o nível de investimento tem que ser outro para o município, a tarifa cobre isso aí. Então, tem todas né, os parâmetros aí para ser avaliado numa análise como essa, né? Exatamente. Você quer enquadrar o rio no classe 3, o tratamento tem que ser pensado para esse horizonte. E isso aí, você vai reavaliar o plano de investimento nosso, né? Outra tecnologia. Tá ok, pessoal. Talvez seria interessante o Euclides ou o consórcio entrar em contato depois, né, e conversar mais sobre esses pontos assim específicos, né, Marina? Tá certo. Bom, dentro aqui desse segmento, desse eixo, ainda tem alguma consideração a ser feita ou a gente pode dar seguimento, então, para resíduos? Ok, podemos seguir, então. Bom dia novamente, pessoal. Eu só vou pedir, Ellen, para você me falar se o áudio está um pouquinho melhor agora, senão tira esse fone, por gentileza. Não, melhorou sim. Obrigada. Então, eu vou continuar aqui apresentando o prognóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos de Botucatu. Assim como nos componentes de água e de esgoto, né, para os resíduos sólidos, a gente também utilizou o Plano Nacional como referência, e então foi adotado para acompanhar as demandas da área urbana o percentual de domicílios urbanos atendidos com a coleta direta de resíduos sólidos. Atualmente, em Botucatu, esse dado é de 100%, então já está dentro da meta estipulada pelo Plan SAB para 2033. Já para a área rural isolada, foi utilizado o indicador que é o percentual de domicílios rurais atendidos com a coleta direta e indireta. O dado do município atualmente é de 44%, abaixo da meta de 85% estipulada pelo PSBR, né? Então, foi proposto aí o crescimento gradual desse indicador. Do mesmo modo, nós seguimos, né? Pode passar um, por favor, Marina. Um fluxograma onde foram adotadas as premissas para distribuir as soluções, né? Onde é previsto que 100% do déficit da área urbana será suprido com a coleta direta, que é a porta a porta. Como já é o que ocorre, espera-se a manutenção, né, desse atendimento atual, incluindo também o crescimento populacional, né, projetado ao longo dos anos. Já na área rural, foi calculado o crescimento da coleta direta em 10% e o restante da população sendo atendida pela coleta indireta, que é a entrega voluntária em pontos específicos, para a posterior coleta aí desses resíduos, até atingir a universalização, que seria 100% na área rural isolada também. Para avaliar a capacidade atual, né, e futura e o cálculo das demandas desses serviços, foram considerados, além das metas de atendimento, a projeção populacional, os equipamentos de coleta utilizados atualmente, a frequência de coleta que ocorre no município foi informado, as gerações per capita dos resíduos sólidos urbanos, assim como a geração per capita dos resíduos de serviços de saúde e da construção civil, que são de responsabilidade da prefeitura. Pode passar, por favor. Já para o cálculo das demandas de recicláveis, foram considerados alguns critérios específicos, né, para identificar o quanto o município está avançado ou não nessa expansão da coleta seletiva e no maior reaproveitamento dos resíduos. No caso de Botucatu, ele atendeu todos os critérios desse fluxograma, né? O município ele possui uma cooperativa de catadores. Essa cooperativa ela tem o apoio da prefeitura. O município também se encontra como quarto colocado, né, entre os 80 primeiros municípios no ranking verde e azul, indicando então a priorização do município para a captação de recursos.
Além disso, a coleta seletiva, assim como a coleta convencional, ela é realizada por uma empresa terceirizada, o que favorece também, né, a coleta. E atualmente, cerca de 79% da população urbana já recebe essa coleta. Então, com essas informações, foi determinado que a taxa de crescimento dos recicláveis no município vai ser de 60% ao longo dos anos, e em relação ao potencial, né, de recuperação do município, que foi calculado segundo a gravimetria, né, do Plano Regional de Resíduos Sólidos, que está em elaboração, né, e faz parte e integra, né, todos os municípios do Cerizo, de acordo com as faixas populacionais. Seguindo depois dessa parte metodológica, a gente pode passar por favor. A gente identifica, né, que a prefeitura ela é atuante e comprometida no manejo dos resíduos sólidos de Botucatu, e as principais carências destacadas são o descarte irregular dos resíduos sólidos em algumas áreas mais afastadas, como identificado em loco, e a disposição inadequada de resíduos da construção civil em um bota-fora irregular. Aqui nós destacamos o cálculo da demanda, né, com os resultados da geração dos resíduos. Nessa primeira linha, a gente pode observar os resíduos domiciliares, né, cerca de 46 mil toneladas em 2023, e estima-se que essa geração ela vai chegar a cerca de 54.088 toneladas. Foi identificado, né, que a capacidade instalada dos caminhões, de acordo com os caminhões de coleta disponíveis pela empresa, é de cerca de 38.493 toneladas, o que indicaria, né, que essa capacidade ela não é suficiente para atender toda a demanda calculada no município, desde o início do planejamento. No caso, em Botucatu, toda essa operação, né, como comentado, a coleta, o transporte à disposição final é terceirizada, e, no caso, teria que ser uma questão pontuada, né, a ser observada pela empresa. Foram os valores repassados por elas. Quanto aos resíduos da construção civil, é previsto a geração aí de cerca de 53.661 toneladas em 2041, uma geração significativa que reforça, né, a necessidade de melhoria aí no gerenciamento desses resíduos, e do serviço de saúde, chegando a cerca de 784 toneladas no final de plano. Esses serviços também são terceirizados pela prefeitura. E na tabela abaixo, né, só reforçando os percentuais de atendimento dos resíduos domiciliares, com atendimento de 100% na área urbana, sendo mantido até o final do planejamento, e o crescimento dos 44% aqui no rural, até chegar a 100% de atendimento. Dentro desse contexto, as principais ações propostas foram a expansão e a divulgação da coleta seletiva dos resíduos domiciliares em todo o município. Juntamente com essa ação, realizar campanhas de educação ambiental para sensibilização da população, esclarecimento, né, de quais são os recicláveis, como separar esses resíduos, informativos sobre a frequência de coleta, dentre outras ações. E a implementação da compostagem para o reaproveitamento dos resíduos de poda e orgânicos domiciliares do município. Também a regularização do bota-fora municipal de resíduos da construção civil, para evitar o descarte inadequado que tem ocorrido. Com isso, nós temos que, para a execução de todas essas ações propostas no plano, serão necessários investimentos aí em medidas estruturais na ordem de 17,2 milhões de reais até 2033, e num segundo período de 10,1 milhões de reais. Já para as ações estruturantes, o investimento é de cerca de 1,7 milhão de reais, e num segundo período, em torno de 1 milhão de reais, e esses valores eles podem ser observados também no gráfico a seguir, né, com um pouquinho mais de detalhes. Pode passar por favor, Marina. Esse gráfico, né, o primeiro à esquerda, mostra que os investimentos, né, a maior parte vai ser nesse curto prazo, até 2033, e que a maior parte das ações é voltada aí para a infraestrutura, como apontado.
Já o segundo gráfico, à direita, nós podemos observar que os investimentos estruturais, ele é alocado para o processamento e destinação dos resíduos, principalmente com relação à aquisição e à reposição dos veículos e equipamentos para a unidade de triagem do município. Aqui nós concluímos essa etapa, né, dos resíduos sólidos, e eu fico aberta para quem queira comentar, fazer alguma pergunta, né, deixar alguma contribuição. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Nara. Quem gostaria de começar, pessoal? Tem alguma consideração a ser feita? Os representantes da prefeitura, tá tudo ok? Bom dia a todos. Apresentei para vocês, acredito que entrou algumas pessoas novas, né? Sou Belit aqui da Secretaria do Verde, atuo diretamente na parte de educação ambiental, principalmente na área de resíduos, né? Então, a gente tem esse apoio com a cooperativa e realmente é um déficit que a gente tem as nossas coletas aqui, né? Porque uma coisa que o Felipe sempre fala a respeito, que é a abrangência, né? Então, não adianta a gente ter a nossa coleta 100% e as pessoas não se adequar, né? Não fazer a entrega dos resíduos. E a parte primordial que nós temos, o grande deficiência da prefeitura é a coleta da área rural. Esses pontos que você colocou aí a respeito dos PEVs, né? Em áreas locais. Vocês chegaram, acredito que uma pessoa entrou em contato comigo que esteve fazendo esse levantamento, né? Que você, a respeito de PEV, a gente fala a respeito dos resíduos recicláveis, né? Vocês acreditam que o PEV seria melhor do que o porta a porta em áreas rurais? Belit, obrigada, viu, pela informação. E em relação a qual seria a melhor tecnologia a ser adotada, no caso, teria que ser feito, né, um estudo junto com a população do rural isolado, observar, né, as distâncias, a roteirização é mais indicado em locais mais afastados, né, como no rural isolado, essa coleta em locais pré-determinados, né? Não necessariamente PEV, se no rural isolado for adotado a coleta seletiva, como a gente prevê no plano a expansão. Mas a coleta porta a porta no rural isolado, ela só é viável de acordo com esse estudo, né, da viabilidade da empresa poder fazer a roteirização, senão o mais indicado geralmente é a coleta em pontos específicos. E aí nós colocamos as áreas, né, no plano onde seria feita essa coleta indireta e adotado o crescimento aí de cerca de 10% da coleta direta, que é o que conseguiria atender as localidades próximas da área urbana, onde a coleta porta a porta já é feita. Tá. E falando a respeito dos resíduos da área da saúde, você falou que a gente já tem, né? Realmente a gente tem um contrato, e ali até, acho que se puder até voltar aquele slide que fala a respeito da nossa capacidade, você colocou que a parte dos resíduos de construção civil a gente precisa se adequar, né? E a parte da saúde você citou que a gente já tem um contrato. Por que não entra números ali? Tem três planilhas ali. Na planilha tem 3 tópicos. E na parte da saúde, não tem abrangência a respeito de volume, que hoje é a capacidade da prefeitura, né, que faz a coleta. Um pouquinho. Aqui, capacidade instalada. Então, os resíduos de construção civil, nós precisamos se adequar, né? E os resíduos da saúde. Você consegue explicar um pouquinho mais sobre isso? Sim, nós não fizemos esse cálculo, né? Trouxemos essa informação da capacidade instalada dos resíduos do serviço de saúde. Mas porque
o foco aqui nesse slide seriam os resíduos domiciliares, mas a gente pode colocar essa informação no plano para trazer para o município, né, se a empresa está dentro do que a gente está prevendo aí, projetando ao longo dos anos, e fazer essa complementação. Tem o plano de resíduos, né? Mas acredito que engloba o outro. O plano de saneamento, eu cito a parte de educação ambiental mesmo. A educação, nós tivemos as ações do Junho Verde, foi voltada ao tema água, né? E nós conseguimos, assim, ter um certo, na prática, ver como que funciona 100% a parte de resíduos na água. Então, você vê que falta muita educação ambiental, né? Vocês colocaram aí que a gente precisa aumentar a educação ambiental, e os resíduos da saúde é um grande problema também, porque nós tivemos aí uma ação e tinha muitos resíduos da saúde nas nascentes nossas, né? Então, assim, é um trabalho que a gente faz, mas acredito que tem o plano de resíduos, mas o plano de saneamento é essencial para falar um pouquinho sobre os resíduos. Ótimo, Belit. A gente vai fazer essa complementação, sim, que realmente a gente coloca, né, sobre a necessidade de plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde próprios, né, para o gerador, mas nessa questão dos resíduos sob responsabilidade da prefeitura, né, faltou esse dado da capacidade, justamente por isso que você comentou, né, de ter o plano específico mais detalhado, que é o plano de resíduos sólidos do município, mas a gente entende essa necessidade aí do município, e a gente faz essa complementação, sim, para a próxima revisão. Obrigada. Excelente, eu que agradeço. Obrigada, Berit. Mais alguém, pessoal? Podemos seguir, então, para a drenagem? Quero fazer um adendo bem rápido. Claro, fica à vontade, Felipe. Acho importante também apontar a necessidade do município propor a sua lei de grandes geradores. O Botucatu ainda não tem, é uma dificuldade nossa. Eu acho que seria importante que o plano apresentasse isso, tendo em vista a questão dos resíduos. Ótimo. Eu não vi o nome da pessoa que contribuiu aqui. Felipe. Felipe. Nós colocamos de maneira geral, mas a gente pode colocar aqui de observar isso de uma maneira mais específica, né, para o município e deixar para consulta pública para avaliação de vocês. Exato. Acho que agora nós podemos seguir, então, para a drenagem. Então, dando continuidade, pessoal, eu vou apresentar agora essa parte da drenagem, né? Os dados das metas também de atendimento foram com base no PlanSAB. Nós consideramos como atendimento adequado em drenagem o percentual de domicílios sem risco de inundações na área urbana. No caso, em Botucatu, esse percentual é de 99,9% e superior à meta prevista, né, pelo PlanSAB aí de 97,3% em 2033. Então, a gente considera a manutenção desse índice e o acompanhamento dele com o crescimento populacional. Já para a área do setor rural isolado, o indicador utilizado são dois, né, na área rural. O primeiro é o percentual de domicílios rurais, né, localizados em vias com pavimento, meio-fio e bocas de lobo, seguindo aí o PSBR. Atualmente, esse dado é de 9% e a meta para 2038 é de 45%. Então, foi previsto esse incremento gradual para o alcance dessa meta. E aqui a gente destaca que, como não há informações sobre esse dado específico, as soluções são propostas para as localidades onde há a rede de água, né, e coleta de resíduos sólidos na área rural. Pode passar 2, por favor, Marina, por gentileza. O segundo indicador é inexistente ainda em fontes nacionais, mas ele é proposto, né, que seja acompanhado
esse número de domicílios com dispositivos de controle de escoamento superficial nas áreas rurais, conforme indicado aí pelo PSBR, né? Então, nós consideramos um valor de 0% e um incremento até atingir a meta de 36%, como indicado nesse plano de saneamento básico rural. Pode passar por favor. Do mesmo modo, a gente considerou algumas premissas para a distribuição das soluções coletivas e individuais para o alcance das metas. Nas áreas urbanas, são propostas só soluções coletivas, atendendo aí o 100% 97,9% do déficit. E, no caso das áreas rurais, é previsto que 49% do déficit seja suprido por soluções coletivas no sistema viário interno. Para o cálculo da demanda de drenagem, além dessas metas, pode passar por favor. Foram previstos também, né, a projeção populacional e a infraestrutura existente no município, né, que é a rede de água pluvial. Assim, nós identificamos as carências. Pode passar por favor, Marina. As principais, né, seria a ausência de tarifa para investimentos em drenagem no município, a identificação de pontos críticos de alagamento, no caso, localizados em bacias de baixa suscetibilidade à inundação. Isso indica, né, que esses eventos eles estão relacionados à ausência ou à insuficiência dos dispositivos implantados atualmente. E, por fim, a atualização de indicadores e a confiabilidade desses dados, como o percentual de domicílios em risco, a extensão da rede, que são dados geralmente deficitários para esse componente, né, do eixo de drenagem. Pode passar, por favor. Nesse gráfico, a gente apresenta aqui os resultados do cálculo da demanda na área urbana, onde a linha pontilhada nós observamos, né, a manutenção do percentual de 99,9% de domicílios sem risco de inundação, como foi declarado pelo município, e na linha abaixo, esse incremento no número de domicílios a serem atendidos de acordo com o crescimento populacional. Aí, no segundo gráfico, a gente vai apresentar, pode passar, por favor, a área rural, né? No caso, o incremento no número de soluções de águas pluviais no sistema viário interno até atingir esses 49%, comentado anteriormente, e o que atenderia aí a cerca de 170 domicílios no rural isolado. A partir dessas demandas, nós observamos, né, o potencial e as carências do município e apontamos aqui as principais ações que seriam identificar os domicílios urbanos com risco à inundação, alagamento e enxurradas, identificar a existência de lançamentos indevidos entre os sistemas de esgotamento sanitário e de drenagem urbana, que prejudica, né, ambos os sistemas, elaborar os projetos de expansão, adequação e reposição do sistema de drenagem urbana, assim como elaborar o plano de manutenção e limpeza desse sistema, realizar a manutenção e a limpeza periódica dos dispositivos de micro e macro drenagem, elaborar o plano de manutenção das estradas vicinais, considerando aí a área rural. Pode passar, por favor. Realizar a manutenção e a limpeza periódica também nas estradas vicinais das estruturas de manejo de águas pluviais, elaborar planos de emergências e contingências, contemplando os eventos críticos, né, identificados no município, e aprimorar a rede de monitoramento hidrológico, implementando aí um sistema de previsão e alerta. Quanto aos valores de investimentos para esse eixo e o alcance das metas, né, até 2033, é esperado que cerca de 65,8 milhões de reais sejam necessários e, entre 2034 e 2041, aproximadamente 27,9 milhões, tanto para medidas estruturais quanto as estruturantes. Aqui, na sequência, nós vamos observar os gráficos, o primeiro mostrando essa comparação entre os investimentos estruturais e estruturantes, como a gente pode observar, a maior parte referente, né, a investimentos em infraestrutura, e que esses estão concentrados também no curto prazo. No segundo gráfico, pode passar, por favor.
é mostrado esse detalhamento dos investimentos estruturais, onde pode ser observado, né, que a maior parte desses investimentos estão relacionados à expansão dos sistemas e à reposição das estruturas existentes, com base nos dados que foram informados, né, como a extensão da rede e demais estruturas de drenagem. Por fim, a gente conclui também essa parte de drenagem, e agora eu abro para, caso alguém tenha alguma dúvida, queira deixar o comentário. Muito obrigada. Bom, aproximando do final aí da nossa oficina, né, queria saber se mais alguém teria alguma dúvida em relação a esse eixo aí de drenagem. Gostaria de fazer uma observação. Esse eixo é um eixo, eu acho que todos os outros eixos são eixos que estão mais assim estruturados, né? Por conta que eventualmente são eixos mais visíveis, mais problemáticos para o contato direto. A sensibilização da população é muito mais presente em relação a esses eixos. A questão da drenagem das águas pluviais, uma vez que a própria lógica dela é de afastar o problema, né, não está, e eu acredito que isso não seja uma questão de Botucatu, não está bem resolvida no Brasil. A gente está falando de drenagem, então nós precisamos de rede de drenagem, mas não só, porque em algum lugar essas águas são lançadas. Se a gente tiver um município mais ou menos que nem Brasília, numa área plana, a gente tem um tipo de problema. Quando a gente fala de municípios, a exemplo de Botucatu, que tem altos aclives e declives, tendo em vista que nós estamos na frente da cuesta basáltica, com uma diferença de altitude de 300 a 400 metros em alguns pontos, a gente torna o problema do lançamento, e eu falo isso para vocês pensarem junto, tá? Porque é um problema nosso, problema estrutural de uma cidade implantada em um local quase que inadequado para ter assentamento humano, mas nós temos já 167 anos de idade, nós não vamos poder mudar isso, nós vamos ter que arrumar o avião andando. O que acontece na cidade de Botucatu é assim, os pontos de lançamento, com as práticas atuais da engenharia básica, ela resolve, no caso de Botucatu, muito pouco da problemática depois do dissipador. Depois do dissipador, se a gente fizer um inventário, nós vamos achar ravina, vossoroca, tudo que vocês puderem imaginar, a destruição dos corpos hídricos dentro de APA, de zona de vida silvestre, do que vocês imaginarem, vocês vão encontrar tendo em vista esses lançamentos. Então, eu não sei como é que a gente poderia, né, eventualmente, incorporar nesses diagnósticos a previsão de que os municípios também têm que ou se precaver nesse sentido, ou passar essa responsabilidade, eventualmente, para os empreendedores que se adequem em relação às novas metodologias, novas para o Brasil, porque na Europa, na Alemanha, isso já tem 50 anos, de absorção das águas de chuva. A gente tem que fazer essa água ficar no local, só afastar não resolve, porque em algum lugar ela vai ser lançada. Então, métodos de absorção, jardins de chuva, etc., para que a gente possa fazer com que essas águas possam infiltrar novamente. Isso eu sei que muda a lógica da questão urbana, a gente tem que pensar em wetlands, mas essa tecnologia já existe no mundo, não é um mistério. Então, eventualmente, esse plano poderia dar vamos dizer assim, um verniz a mais nessa questão, para que até os municípios se sintam compelidos a falar, poxa, mas está apontado lá. Então, eu acho que isso é uma coisa bastante relevante para a gente estar preocupado. Outra coisa, e eu termino, é o seguinte: em Botucatu, há uns 5, 6 anos, nós começamos a obrigar os empreendedores a, antes do lançamento, em qualquer córrego, criar uma piscina de controle de vazão para as águas da chuva. O que temos hoje é você controle de vazão, uma piscina de... No entanto, a partir do momento que o empreendedor termina a obra, essa piscina de controle de vazão fica por conta do município e vai ter que entrar nessa conta final de custeio desses equipamentos relativos à drenagem. Porque essas caixas de contenção elas vão assoreando naturalmente, ou elas vão sofrendo qualquer outro processo,
E aí a prefeitura que vai ter que ter equipes que vão ter que bancar isso. Então, acho que vale a pena, tá? Isso tudo é sugestão, até, né, no nosso caso, nós estamos tentando aí com os nossos braços enfrentar isso, não é simples, mas para que vocês possam ter isso como parâmetro, eventualmente, para os outros diagnósticos, etc. Tá? É um problema, né, a gente, infelizmente, a gente afasta e acredita que resolvemos. Afasta, o problema está em outro lugar, né? Ele vai estar em outro lugar. Então, as áreas urbanas, entre aspas, estão, né, saneadas, mas não o território, né, dos municípios. Obrigado. Felipe, eu é que agradeço, viu, pela contribuição e por trazer aí também mais sobre o município, né, as particularidades aí de Botucatu. Você realmente tem razão, no caso, essa questão de drenagem é devido ao histórico de saneamento mesmo no país, né, de drenagem e resíduos geralmente ficou para trás, então, na ausência de dados, que a gente tem dificuldade até de fazer um planejamento mais voltado para a realidade do município, resíduos avançou, né, mas drenagem, como você comentou, ainda é o que fica para trás. No caso, esse plano de saneamento ele é mais macro mesmo, a gente até aponta sobre rotas tecnológicas que o PlanSab e o PSBR eles indicam, como você falou, sobre técnicas de infiltração e tudo mais, mas nós deixamos pontuados os planejamentos específicos que o município precisa fazer, porque não dá para colocar todas essas necessidades, né, e o que é necessário para o município nesse planejamento mais macro. Mas, sim, falar sobre as legislações e alguns apontamentos nesse sentido, a gente pode observar se há alguma necessidade de complementação, né, do que já foi colocado nos produtos anteriores, e se você quiser também deixar sua contribuição aí durante essa revisão, a gente ainda tem um tempo para a revisão 1, tá bom? Mas eu agradeço. Obrigada, Felipe. Nara, mais alguém, pessoal? Bom, pegando o gancho da Nara aí, né, em relação à contribuição ao documento, em relação ao tempo que nós ainda temos, a gente criou um site. Obrigada, Marina. A gente criou um site onde que nós vamos disponibilizar todos os documentos, né? Qual que é o nosso próximo passo? É pegar todas as contribuições, né, que vocês passaram para a gente aqui e adequar o produto, né? Após isso, nós vamos deixar aí esses produtos disponíveis aí nesse site, que é o pmsbcerizo.com.br. Então, assim, lá, além desses produtos, né, que foram elaborados aí ao longo da revisão, a gente também tem a gravação, né? Temos a gravação da primeira oficina, né, que já foi realizada aí, e dessa segunda a gente vai inserir lá também. Então, assim, a gente ainda tem tempo para que vocês possam nos auxiliar aí na elaboração, né, desse produto aí. Nós vamos deixar esse documento disponível para vocês, né, para que vocês possam nos auxiliar aí nessas readequações, né, e posteriormente realizar a última etapa aí, que é a audiência pública. E assim, a audiência pública possivelmente já vai acontecer no próximo mês, né? Então é interessante que vocês tenham alguma dúvida, que encaminhem para a gente através dos nossos contatos aí, né? Através dos telefones. No próximo slide aí tem os e-mails, né? Isso. Tem os e-mails aí vocês podem ficar à vontade, né? Depois que finalizar aqui essa oficina, caso vocês pensem em alguma coisa aí, revejam o produto também e vejam que ainda ficou alguma coisa para trás, né? Aí vocês podem entrar em contato com a gente, tá, pessoal? A gente agradece. Eu queria saber se mais alguém tem mais alguma informação a ser colocada aqui, ou se gostaria de fazer uma última participação para a gente encerrar a nossa oficina. Tá certo, então. Então a gente agradece mais uma vez a participação e a disponibilidade de todos, gente. Uma boa tarde para vocês e até a próxima. Obrigado a vocês. Abraço. Muito obrigada, até. Boa tarde. Obrigada, pessoal. Tchau, boa tarde a todos. Tchauzinho. Boa tarde, Damas.